Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. E hoje a gente continua a falar sobre o Sermão do Monte. Nós vamos falar sobre uma das minhas porções favoritas, de uma das minhas passagens favoritas, que é o Sermão do Monte. E nós vamos continuar essa série hoje com Mateus 5, do 38 ao 48. Tá ligado que lá vem bomba. O vício que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Pausando aqui nessa primeira sessão do 38 ao 42... Mano, eu acho insano a maneira que Jesus é tipo o maior quebra-cabeça dessa humanidade. De toda a filosofia, de tudo que a gente viu na história, não existe nada tão doido e incrível como Jesus. Porque Jesus é simplesmente diferente de toda outra coisa, toda outra pessoa que já passou por essa terra. Esses ensinamentos é um coração completamente diferente de tudo que a gente já viu. Não existia um homem que pregava, andava e vivia como Jesus. E no versículo 43 continuou: vistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E assim encerra o capítulo 5. E agora falando primeiro da vingança, esse sempre foi um grande desafio para a humanidade. Sabe, Jesus mesmo está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esse é o padrão que a humanidade está acostumado. Você me machucou, eu quero te machucar. Você roubou algo que é meu, algo que é seu tem que ser tomado. E a gente está acostumado com esse conceito de odiar quem faz mal pra gente. Isso, só que Jesus chega apresentando algo completamente diferente. Jesus chega dizendo não só que você tem que amar os seus inimigos, mas quando você é ferido, você tem que dar outra face. E agora muita gente pensa só nisso, tipo, o cara, o ladrão chega pra você na rua, te dá uma pancada, você tem que levantar e dar outra cara pra ele bater, mas eu acredito que não é só disso que Jesus tá falando. Cara, sabe, no dia a dia, diversas vezes, as pessoas, às vezes com palavras, com ações, dão esse soco, esse murro na nossa cara, e muitas vezes isso bota a gente pra baixo e a gente vai ter algum tipo de ódio no coração, e que eu acredito que Jesus tá ensinando a gente aqui é que quando esse tipo de coisa acontece, pra você se levantar e dar outra face por amor a essa pessoa, sabe? E por amor a essas pessoas que estão te machucando, você continua amando ela e servindo ela, e você continua fazendo o seu melhor. Às vezes são pessoas próximas, às vezes são pessoas que são só, assim, parte do seu dia a dia, colegas de classe, colegas de trabalho. Eu acredito que o que Jesus está dizendo aqui é uma chave para o jeito que a gente foi chamado para mais servir as pessoas. Cara, eu tenho um amigo e eu aprendi tanto disso com ele. Esse amigo meu, ele foi aluno de intercâmbio por 1 ano e ele veio aqui para os Estados Unidos e ele foi parar numa casa muito complicada. E eu aprendi tanto, cara, eu vi tanto essa passagem na vida dele durante esse ano, porque por 1 ano ele foi muito, tipo, maltratado e por aquela família, e eles eram todos tão rude com ele. E ele, esse amigo meu, ele é um docinho de pessoa, e eu vi o quanto ele, cara, ele se colocou naquele lugar pra servir e amar aquela pessoa, enquanto, tipo, muito da expectativa dele era estudar 1 ano fora. Ele tava ali constantemente, ele levava essas lapadas na cara, mas ele nunca deixou aquilo ficar no caminho. Todo dia ele acordava de novo com o coração pra servir aquela família, e aquilo mudou a vida daquela família pra sempre, cara, porque eles nunca tiveram um moleque daquele jeito, apaixonado por Jesus, manso, tão parecido com ele na casa deles. E dia após dia eu acredito que nós temos essas oportunidades de quando a gente é ferido, a gente dá outra face, e nada quebra o coração das pessoas como isso, cara. Sabe, eu lembro de uma vez que minha mãe, quando ela trabalhava numa escola, tinha essa mulher que odiava a minha mãe, que não gostava de crente, não gostava dessas coisas. E minha mãe sempre chegava lá sorrindo, querendo servir, ajudar todo mundo, e essa mulher não gostava da minha mãe nem um pouco. Surgiu uma oportunidade de promoção e eles deram essa promoção pra minha mãe dentro da escola, e ela virou tipo uma coordenadora, e aquela mulher ficou com muita raiva, mais sabe, que ela já tinha da minha mãe. Então ela fazia tudo que ela podia pra atrapalhar minha mãe, pra se colocar no caminho, pra odiar, pra fazer tudo de ruim que ela podia fazer naquele emprego. E minha mãe tinha algo no coração que era muito mais do que só o trabalho. Minha mãe tava ali pra alcançar pessoas, pra
sabe, trazer o reino de Deus naquela cidade. Então todas as vezes que essa mulher era completamente grossa e tipo, terrível com minha mãe continuava amando e dando outra face constantemente. E chegou um ponto que aquela mulher não podia aguentar mais, ela falou, meu, o que você tem? E aquela mulher abriu o coração através de constantemente bater na cara da minha mãe, ter minha mãe dando a outra face, continuando amando, tá disposta a servir. Aquela mulher se abriu pro evangelho e pra Jesus, aquela mulher tá firme com Deus até hoje, cara. Então sabe o que Jesus tá ensinando aqui sobre dar outra face, eu acredito que é uma grande chave em amar e servir as pessoas. O que Jesus continua ensinando aqui, sabe, sobre caminhar uma segunda milha com as pessoas e ainda mais que elas pedem, eu não acredito que isso fala só a respeito, como eu disse, quando o ladrão aparece para levar alguma coisa. Mas no nosso dia a dia, constantemente, a gente tem essas situações onde as pessoas às vezes demandam algo de nós em vez de simplesmente fazer porque a gente precisa. Sabe, quando um chefe precisa de ajuda, um amigo seu precisa de um favor, sabe, não só fazer por fazer, mas fazer com amor. Porque tudo que a gente faz, a gente deve fazer pra glória de Deus, e com isso a gente tá amando e servindo as pessoas e sendo testemunho de Jesus nessa terra. Então quando a gente anda essa segunda milha, por amor, quando a gente deixa a túnica e a capa e tudo por amor no nosso relacionamento com as pessoas, cara, a gente tá sendo mais parecido com Jesus e mostrando pra elas que tem algo de diferente. Mostrando pra essas pessoas que existe um motivo pelo qual a gente consegue mais servir elas desse jeito, é porque alguém nos amou e nos serviu desse jeito e foi o mais longe, foi a segunda, terceira, 40ª, milésima milha por nós. E esse foi Jesus, indo até a cruz, a morte e além por nós. E sempre, sabe, durante a jornada dele fazendo isso pelas pessoas constantemente aqui. E o que ele pede de nós é que a gente faça o mesmo pelos nossos irmãos. E do versículo 43 ao 48, o que Jesus diz é tão... Sabe, é fácil amar quem ama a gente e ser gentil com quem é gentil conosco, mas isso é o mínimo, sabe? Mas o que Jesus está ensinando e pedindo de nós é algo diferente. Cara, pra mim isso ilustra tão bem o que é tá na contramão do mundo. Na verdade não, esse é o caminho certo, o mundo que tá na contramão. Mas cara, Deus ama todo mundo, Deus quer ver todo mundo sendo salvo. Sabe, Jesus morreu pelos próprios homens que colocaram ele naquela cruz. Jesus foi humilhado, pisado e morto pela humanidade, ainda assim ele nos ama com todo o coração. Então a gente tem que fazer o mesmo, sabe? Eu acredito de todo o coração que esse estilo de vida, de amar os nossos inimigos, de amar aqueles que não nos fazem bem, é o estilo de vida que vai revolucionar a humanidade, trazer o mundo aos pés da cruz. E medite nas palavras de Jesus essa semana e principalmente eu deixo esse desafio aqui pra vocês, de seja no seu, sabe, na sua casa, na sua escola, na faculdade, no seu emprego, ame as pessoas que não amam você, seja gentil com aqueles que são grossos com você, sabe, dê outra face, ande a segunda milha por amor às pessoas, porque o mundo precisa de Jesus. Sabe, não pense só em como as pessoas te tratam, mas pense como eles deviam ser tratados por alguém que é tão cheio do amor de Jesus, que só tem amor pra dar e vender pras pessoas, e veja só, eles me trataram desse jeito, eu não gostei. Sabe, se coloque em segundo plano, como Jesus sempre fez, e veja o resultado que isso vai trazer pras pessoas. Existe uma alegria muito maior em dar do que receber. Bora fazer um mundo melhor nessa semana, galera. A gente se vê na quarta-feira.